Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma palavra, algo que vem edificar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vim trazer mais uma mensagem aí, ao qual o Espírito Santo trouxe no meu coração agora pela manhã. Gente, onde eu moro aqui tá muito frio. Meu Deus, já era para ter gravado esse vídeo mais cedo, mas eu tive que ficar lutando com o frio. Para quem não sabe, eu não gosto do frio. Eu sei que nós temos que dar graça a tudo, né? Mas nós temos que ser sinceros. Eu gosto mesmo do calor, eu gosto do céu azul, eu gosto de ouvir os pássaros cantando. Então, quando eu vejo assim o céu escuro, nublado, aquele tempo frio, me dá uma preguiça. Acho que todo mundo sente isso, né? Mas nós temos que viver a vida, né, gente? A vontade mesmo é deitar no sofá com uma cobertinha ali e ficar assistindo televisão. Mas nós temos afazeres e um principal, primordial para mim, é fazer a vontade de Deus. Então eu tô aqui fazendo a vontade do Pai. Espero que esses vídeos tenham chegado até você, tenham te ajudado de alguma forma. Abra o coração, coloque em prática e viva os milagres de Deus, as promessas do Pai, pois é isso que Ele tem para ti, tá bom? Então hoje eu quero falar com vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração, que muitas vezes, né, eu tenho falado para vocês sobre a vida espiritual, né, o mundo espiritual, que é muito abrangente, principal, né? Como nós não vemos, a gente pensamos que o mundo físico que é um mundo maior, mas não, gente. O mundo espiritual, aquilo que nós não conseguimos enxergar com nossos olhos carnais, é o que rege esse mundo físico ao qual nós vivemos, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que estar sempre atentos, buscando a Deus, fechando brechas, orando, jejuando, porque não é fácil. Lutas constantes estarão conosco, o nosso Jesus nos disse isso, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então é claro, estamos nesse mundo, a palavra do Senhor diz o quê? Que nós não pertencemos a esse mundo. Tem gente até que confunde um pouco essa mensagem. A palavra quer dizer que nós não pertencemos a esse mundo porque somos de Deus, somos de Jesus Cristo, né? Então logo Ele vem nos buscar. Estamos aqui por um tempo limitado. Tem pessoas mais tardar aí, 90 anos, 95 anos, né? Hoje em dia, chegar a 100 anos é muito difícil. E alguns vão antes, então nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós temos que estar vivendo cada dia como se fosse o nosso último dia aqui na Terra. Por isso precisamos estar com a nossa vida no altar, para quando Deus nos chamar, estarmos preparados para receber o maior bem, que é a salvação eterna, né? E é isso, a gente não sabe quantos dias teremos aqui na Terra, mas vivemos esses dias na presença do Pai, fazendo a vontade de Deus, agradando ao Pai, e não se misturando com as coisas deste mundo, no que diz respeito à carnalidade, ao pecado, à imundície que está, né? Nós vemos coisas acontecendo aí, cumprimento da palavra de Deus, tudo nos mostrando que está bem próximo a vinda de Jesus para nos tirar desse mundo tenebroso. Mas enquanto estamos vivendo aqui, precisamos andar na presença do Pai e aprendermos a viver o melhor que Deus tem para nós, porque pois é isso que Ele tem sim, tá? Não é porque somos servos de Deus que temos que viver uma vida de miséria, de escassez, de vergonha e humilhação. Não. Deus quer nos exaltar, Deus quer nos honrar. Deus diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, então nós temos que ter evidência. Mas uma evidência que venha chamar a atenção daqueles que não servem ao Senhor para desejar buscá-lo, para desejar conhecer esse Deus ao qual nós servimos. Últimos dias aí vi mais um escândalo, né, com um pastor. E assim, gente, infelizmente é isso. A palavra do Senhor nos deixou bem claro que isso aconteceria, que viria escândalos, que teriam falsos profetas, mas a palavra também está escrito, ai daqueles por quem vier o escândalo, né? Cada um vai ter que prestar conta com Deus. Então nós precisamos olhar para nós, cuidar das nossas vidas e não ficar atento a isso, né? Perdendo tempo com isso, porque é artimanha de Satanás para nos envergonhar, para falar que nós somos um povinho, né, aqui na terra, que nós somos alienados, que nós falamos está errado, que precisa mudar porque a palavra é muito dura, né? Eu vi até isso, mudar, atualizar a palavra. Gente, nosso Deus não mudou. Então, cuidado com essas coisas aí, não se misture com o mundo nesse sentido, tá bom? Esteja sempre atento, buscando ao Senhor, guardando a sua casa, trazendo a mensagem do Pai para os seus filhos, cuidando para que essas coisas mundanas não entrem dentro do seu lar e destruam a sua vida, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês sobre algo interessante e importante também, tá? Tenho falado sobre buscar o que é espiritual, pois a palavra do Senhor diz isso, né? Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós precisamos colocar nossa vida em ordem na presença do Pai. Nós precisamos entender como o nosso Deus trabalha. Deus não vai agir na sua vida se a sua vida estiver totalmente desorganizada. Eu tenho dito para vocês que o Senhor vai fazer o impossível, né? O impossível é o Senhor, é o nosso Deus que faz, mas o possível somos nós que fazemos. Muitas vezes nós ficamos esperando um milagre de Deus.
Eu tenho orado, eu tenho pedido e Deus não faz um milagre, Deus não entra com providência na minha vida. Eu tenho orado, eu tenho apresentado essa situação e nada muda. E o Senhor, nosso Deus, também olha para ti e pensa a mesma coisa. Eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero fazer um milagre, mas você também não muda. Você não se organiza, você não deixa as coisas em ordem para que eu possa agir. E Deus não age em vidas desorganizadas. Deus não age em altares quebrados. Nós precisamos deixar em ordem o nosso altar para que Deus possa encontrar espaço em nossas vidas. E podemos fazer isso, podemos começar um milagre na nossa vida física, né? Colocando em ordem. Coisas simples, por exemplo, organizando o seu quarto, organizando o seu guarda-roupa. Teve uns dias aí que eu tirei um monte de roupa de dentro do meu guarda-roupa, que estava guardada ali, que eu dizia assim, essa roupa ainda vai servir para mim, coisas que eu não estava mais usando, então fiz uma limpeza ali. Eu tirei 2 sacos cheios de roupas, tá? Roupas essas que eu mandei aí para doar. Então deixei o ambiente do guarda-roupa mais arrumadinho, né? A minha casa, aqueles quartos, sabe aqueles quartos que a gente tem lá, que é o lugar da bagunça? Não tem esse canto da bagunça, não. O lugar da bagunça fica ali infiltrado demônios, porque demônios, espíritos, eles gostam de desordem, de sujeira, de desorganização. Então são coisas que você pode fazer esperando assim um milagre, preparando o terreno para receber a bênção do Senhor. E em coisas simples, tá bom? Outra coisa também é a sua situação com pessoas, né? Nós precisamos amar o nosso próximo. Muitas vezes nós temos aí alguém que você não fala mais, né? Por exemplo, alguém da sua família, que você algum tempo atrás aí discutiram, brigaram e agora não conversam mais. Então precisa ir lá acertar, deixar isso em ordem. Que mais? Uma mágoa que está no seu coração devido a alguma coisa que você passou. Então você precisa liberar perdão. Às vezes você não está conseguindo, você começa a orar, Deus me ajuda, eu preciso liberar perdão para tal pessoa. Talvez você não tenha mais contato com ela, libera perdão, libera a vida dela, dele. Não deixa essas coisinhas pequenininhas que a gente pensa que não, que isso segura as bênçãos do Senhor na sua vida. Por exemplo, a vida financeira. Começa a organizar a sua vida financeira. Sabe esse cartão de crédito que sempre está aí, você sempre está usando e sempre fica enrolada com isso? Pague esse cartão de crédito e quebre ele, até você ter uma vida organizada. Foi isso que eu fiz, sabe? Teve um período da minha vida e eu e meu marido fizemos isso. Pagamos as dívidas de cartão e quebramos. Eu não tenho cartão de crédito, hoje eu compro quando eu tenho dinheiro, né? Quando eu tenho, eu vou lá e compro. Se não tem, a gente ora, busca o Senhor, vai trabalhando e no momento certo a gente vai e adquire aquele bem, algo que eu estou precisando. Mas não tem mais cartão, porque o cartão de crédito para nós, que estamos colocando a nossa vida em ordem, é um roubo, tá? Nós pensamos que nós temos determinado salário e somamos esse salário mais o limite do cartão de crédito. E o limite do cartão de crédito não é nosso. Então, procure também fazer aí estudos para a vida financeira. Tem o Primo Pobre, gente, ele é maravilhoso. Se você já segue ele, legal. Se não segue, começa a seguir. Primo Pobre, você vai ver ali, ele dá muitas dicas, né? Como você sair das dívidas, como você pagar as contas, como você prosperar, crescer, e Deus quer isso para nós também, tá bom? E é isso, na vida sentimental, eu não sei aí como tá o seu casamento, se o casamento estiver destruído, tá passando por alguma situação difícil, comece a buscar também conhecimento nessa área, tá? Nós pensamos que a vida sentimental vai assim, ó, a Deus dará, não, gente, precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar como uma mulher deve se comportar dentro do seu lar, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Quem é essa mulher virtuosa? Quem é essa mulher sábia que a palavra do Senhor diz que nós devemos ser, para que nós podemos ter um lar abençoado, cheio da graça de Deus? Então, a área sentimental, você que está procurando, pedindo a Deus um esposo, uma esposa, começa a orar ao Senhor, declara ao Senhor que essa pessoa virá na sua vida, que Deus vai colocar no seu caminho, e fala do jeitinho que você sonha, do jeitinho que você quer, e não se esqueça de você se preparar para isso também. Às vezes ficamos vendo o erro do outro, mas nós temos muitas coisas a ser mudado, né? Então eu fiz isso na minha vida também. Quando eu comecei a pedir ao Senhor que Deus colocasse alguém no meu caminho, o Senhor mesmo começou a falar comigo. Eu falava, Senhor, eu quero um príncipe, um homem maravilhoso, que cuida de mim, que é atencioso, que é carinhoso, trabalhador, responsável, temente a Deus. Pedia isso ao Senhor. E o Senhor começou a falar as áreas que eu devia mudar, o que eu deveria mudar, para que quando essa bênção chegasse na minha mão, eu não jogasse ela fora.
Eu já deixei alguns vídeos aí falando sobre isso. Futuramente nós podemos mais entrar nesses detalhes. Mas são coisas que nós devemos nos organizar para que a bênção do Senhor chegue nas nossas vidas. Então não adianta você estar com a sua vida toda enrolada, toda destruída, vida financeira destruída, devendo os outros, brigado com pessoas, com mágoa no coração, a casa toda desorganizada. Você observa que quando nós começamos a ficar tristes, indo para uma depressão, a primeira coisa que nós fazemos é não ter força de limpar a casa, é não ter força de se arrumar, porque isso daí atrai coisas ruins. Espíritos malignos trabalham nesse sentido, te tirando a sua força, a sua energia. E quando você está num ambiente todo bagunçado, todo desarrumado, imagina como você fica. Então é uma bola de neve. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas também. Coisas simples que nós podemos fazer. Que muitas vezes ficamos esperando um milagre de Deus. E esse milagre você mesmo pode fazer. Essa parte aí cabe a nós. Entende? Então quando eu começo a deixar a situação organizada, a vida organizada, eu abro espaço para que Deus possa trabalhar na minha vida. Já viu falar sobre isso? Tira o velho para que venha o novo. É muito real isso, gente. É muito real. Abre espaço. Eu comecei a fazer isso, eu comecei a ganhar até coisas que eu estava precisando. Depois eu conto um pouquinho mais sobre isso, senão o vídeo fica muito grande. Mas, ó, para não ficar só nas minhas palavras, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. A palavra do Senhor aqui é o Velho Testamento, ela não está escrita aqui à toa, gente. É para nós conhecer como Deus age, como Deus é, entende? Então vamos ler aqui, Deuteronômio 23, versículo 9 diz assim: limpeza do acampamento. Olha o que Deus fala para aquele povo ali de Israel. Vamos ler. Quando sair o exército contra os seus inimigos, então te guardará de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivos de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terá um porrete, e quando te abaixares fora, cavará com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Olha só. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Então, nós estamos falando aqui do acampamento onde aqueles homens viviam. Naquela época, quando eles iam fazer ali o número 2, eles faziam no ar livre, né, na terra. E muitos deles deixavam aquilo ali, aquele excremento jogado ali. E o nosso Deus naquela época, ele descia no meio do povo. Então Deus está falando para deixar tudo em ordem. Olha só. Coisas que de repente, por que Deus está se preocupando com isso, né? Nós que somos seres humanos, quando nós vemos isso, nós não nos sentimos mal? Quando você chega numa casa toda bagunçada, você não se sente mal? Quando você vai num lugar, ou até dentro da sua casa, eu mesmo sou assim, eu acordo pela manhã, tá aquela bagunça, são muitas pessoas dentro da minha casa, cada um faz uma coisa, você tem que ficar brigando com os filhos aqui, né? Poxa vida, pega o secador, seca o cabelo, deixa no banheiro, o outro tira a meia, joga na sala, pega o tênis, joga... Gente, eu tenho que estar falando, né? Então, quando eu acordo pela manhã e vejo a casa toda desorganizada, me dá uma tristeza, me dá uma angústia. Às vezes eu tenho que gravar vídeo, já acaba até um som. Falar, ai, Senhor, eu preciso organizar isso, eu tenho que deixar tudo em ordem para poder sentar e gravar meu vídeo. Então, isso me faz mal. E eu tenho certeza com você também. Quando você chega ali, a pia tá toda bagunçada, né? Quando você vai no banheiro, o banheiro tá sujo. E o nosso Deus não é diferente. Ele é a organização. Ele é a limpeza. Ele é o cheiro agradável. Ele é tudo de bom. Então, o nosso Deus não gosta dessas coisas. Então, quando nós queremos que a presença do Pai esteja em nossas vidas, não é só buscar pelo lado espiritual, não é só orar, jejuar. Não, isso é o primordial, é o primeiro. Mas as outras coisas precisam ser organizadas também. Porque observa só, algo que você lê aqui na palavra de Deus, ele dizendo... Dentre as tuas armas será um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Isso aqui é algo que você... Meu Deus, Deus falando sobre isso, né? Mostra aí um Deus que gosta de limpeza, que gosta das coisas organizadas. Nós vemos isso na criação do mundo. Quando ele criou o mundo, cada dia ele fez uma coisa. E no 7º dia ele descansou. O nosso Deus poderia ter feito tudo num dia só. Nós não queremos fazer tudo num dia só? Quantas vezes eu me pego aí cansada, estressada, porque eu quero dar conta de tudo.
Eu quero fazer tudo. E eu tenho procurado me organizar nesses últimos dias, sabe? Procurar deixar as coisas em ordem, procurar fazer uma coisa de cada vez. Eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa. Eu fico preocupada, me preocupando com o futuro, com algo que ainda não aconteceu. Então eu tenho procurado me organizar. Eu tenho acarretado em mim até uma doença na minha pele. Eu fui na dermatologista essa semana para cuidar dessa situação. Melasma que eu tenho no rosto e também tipo uma coceira, sabe? Uma mancha que tá aqui no meu braço. Depois eu mostro porque agora eu tô de blusa. E aí fui lá e ela falou que essa situação aqui é devido a estresse, né? Você vê que o seu corpo reage. Então nós temos que tomar cuidado, gente, sempre. Nós precisamos tomar cuidado porque coisas que nós vamos pensando que não é nada, que vai deixando pra lá, tá envolvido ali naquela confusão, naquela correria, querendo dar conta de tudo, uma hora o seu organismo começa a sentir. Eu tive queda de cabelo devido a isso. Anos atrás eu tive depressão, né? Então é assim, gente, nós somos seres humanos, não é porque somos cristãos. Teve um tempo aí que as pessoas nos mostravam que quem era crente era homens, super-homens, mulheres maravilha. E não, gente. Nós somos criados com a mesma essência de todos os humanos da Terra. O que difere um do outro é que alguns são apenas criatura de Deus e outros são servos, são pessoas que se tornaram servos de Deus, que entregaram a vida, né, nas mãos do Senhor Jesus, e hoje nós vivemos em prol de agradar o nosso Pai. Mas nós temos que tomar cuidado e olhar para todas as áreas das nossas vidas, tá? Você está esperando o milagre de Deus, Deus vai fazer aquilo que é impossível. O possível é você que faz. Então prepare aí o terreno para Deus mudar a sua história. Deus quer transformar a sua vida, mas necessário é que haja organização, que você coloca cada item no seu devido lugar. Preciso pedir perdão? Vou pedir perdão. Ah, mas eu não consigo. Ora, peça ao Senhor, aquebrando o seu coração e peça perdão. Não, mas foi ele que errou, ela que errou. Ore, peça a Deus graça e peça perdão. Preciso organizar minha vida financeira. Preciso de ajuda. Busque conhecimento. Como eu disse para vocês, primo pobre. É uma pessoa muito boa para estar ensinando a um homem de Deus também. Deus mudou a história dele financeira e ele consegue ensinar a nós como nós devemos agir com a nossa vida financeira. Procure, gente. Procure conhecimento. Ah, é meu casamento que está destruído. Vai buscar conhecimento. Tem um livro muito bom que é Casamento Blindado, eu já li ele, é muito bom. As 5 linguagens do amor, muito bom para você entender como que você pode lidar com o seu marido, com os seus filhos, tá bom? Busque conhecimento, não fique pensando que nós sabemos de tudo, ou então não somos espirituais, só precisamos das coisas do alto. Não, gente. Nós somos espirituais, mas somos corpo, alma e espírito. E a nossa parte carnal precisa das coisas aqui da terra, sim. Enquanto estamos vivendo aqui, precisamos das coisas da terra, sim, tá bom? Então, seja atento a isso, seja esperto, como diz a palavra de Deus. Seja simples como uma pomba e prudente como a serpente, tá? Outra mensagem que diz na palavra que os filhos das trevas têm mais sabedoria do que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles vivem em prol daquilo que eles estão vendo, eles correm atrás. E muitas vezes eles alcançam a bênção e nós que somos servos de Deus não alcançamos porque ficamos apenas orando. Pedindo a Deus, Senhor, abre uma porta, Senhor, abre uma porta. Senhor, não estou mais aguentando. Senhor, meu casamento como que tá? Senhor, isso, Senhor, aquilo. E Deus olha para você e fala, tá, eu vou fazer a minha parte e a sua parte. Você não vai fazer, não? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, tá? Para que nós possamos alcançar o milagre de Deus. Amém? É isso, eu vou ficar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.